Olá, queridos, eu sou o pastor Weder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus estejam em seu coração. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, se inscreva. E além disso, ative as notificações e não deixe de compartilhar este vídeo. Nos ajude a difundir a palavra de Deus. Nos ajude a difundir um conteúdo cristão edificante e abençoador. Eu gostaria de começar, a partir deste vídeo, uma série de mensagens tratando sobre um tema muitíssimo atual e importante: o fim dos tempos. Nas próximas semanas, nos próximos vídeos que serão postados no canal, você vai acompanhar que a cada semana nós colocaremos um assunto em voga para edificar a sua vida. E eu gostaria de começar falando sobre o princípio das dores. Quando nós falamos desta doutrina bíblica do fim dos tempos, a chamada na teologia de escatologia, você percebe que duas reações são notadas: medo e esperança. Para aqueles que não estão convictos da sua salvação, quando se ouve falar sobre o fim dos tempos, o sentimento que passa na alma é de medo. Para aqueles que têm segurança e convicção da sua salvação, quando se ouve falar do fim dos tempos, o sentimento que passa na alma é de esperança. Qual sentimento tem perpassado no seu coração quando você ouve falar sobre o fim de todas as coisas? Quando você estuda a Bíblia Sagrada, você observa que a história da humanidade está dividida em 3 períodos: o início, o meio e o fim. O início da história humana começou com Adão e Eva no Jardim do Éden. Essa história se desenvolveu e se desenrolou até chegarmos em nossa geração, que nós entendemos que é a geração derradeira. Quando você observa na palavra de Deus, você observa que os fatos estabelecidos na Bíblia Sagrada sobre o fim dos tempos já foram determinados por Deus de antemão. Deus, em sua infinita soberania, já definiu como será o fim de todas as coisas. E isso é interessante porque a Bíblia nos mostra de forma profética, de antemão, a consumação dos séculos. Os eventos do fim dos tempos, eles são inaugurados dentro da cronologia bíblica pelo princípio das dores. Mas o que seria isso? O que é o princípio das dores? O princípio das dores é o momento na história da humanidade em que alguns eventos proféticos começam a acontecer, anunciando que a volta de Cristo se aproxima. Quando eu falo em princípio das dores, eu estou falando de alguns eventos proféticos que começarão a acontecer no tempo do fim, que anunciam que a volta de Cristo está próxima. Na verdade, o princípio das dores é o evento que abre este cenário profético do fim dos tempos. A expressão princípio das dores aparece em Mateus capítulo 24, versículo 8. Jesus disse sobre o princípio das dores. Essa mesma expressão é usada por Paulo depois nas suas epístolas. É interessante também observarmos que a expressão princípio das dores é uma linguagem figurada que está relacionada às dores de parto que uma grávida sente. Observe e preste bastante atenção nisso aqui. Quando se fala de princípio das dores, na verdade a linguagem figurada está associada às dores de parto que uma mulher grávida começa a sentir quando o momento de dar à luz se aproxima. À medida em que a hora do bebê nascer vai se aproximando, as contrações e as dores vão sendo acentuadas até que chega o ápice e a mulher dá à luz. Princípio das dores é uma expressão que advém daí.
Portanto, quando se fala no cenário profético de princípio das dores, está na realidade se falando de algumas dores iniciais que a humanidade começará a sentir e que prefiguram, anunciam que Jesus voltará e a grande tribulação começará na terra. Agora, a pergunta que fica é: mas quais seriam essas dores iniciais que a humanidade começaria a sentir? Estaríamos nós vivendo nos dias atuais o princípio das dores? Será que nós somos a geração que presenciará todos esses acontecimentos proféticos? Estamos hoje vivendo este princípio das dores? A Bíblia menciona que no princípio das dores algumas coisas aconteceriam. E eu quero que neste momento, conforme eu citar, você compare aí com os seus dias para ver se de fato nós chegaremos a esta conclusão. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que no princípio das dores haveria apostasia. Quando você lê a Bíblia Sagrada em 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 3, você percebe que o apóstolo Paulo vai dizer que muitas pessoas que um dia serviram a Deus abandonariam a sua fé e voltariam para suas vidas pecaminosas. Paulo vai dizer que no tempo do fim, no princípio das dores, haveria uma grande apostasia. O que é apostasia? É o abandono consciente da fé. É abandonar conscientemente, voluntariamente a fé em Jesus e voltar para a sua vida pecaminosa. Por favor, não confunda a apostasia com uma pessoa que apenas se desviou. Geralmente uma pessoa que se desvia, ela mantém ainda no seu coração a crença na Bíblia, a crença em Jesus. Ela talvez não tenha força de voltar a servir a Jesus Cristo. Mas quando se atinge o nível de apostasia, é completamente diferente. Apostasia é quando o indivíduo abandona a fé e ele já não mais acredita no que a palavra de Deus diz, ele já não mais acredita que Jesus é o Salvador, ele abandona a sua fé de forma veemente e se torna geralmente inimigo da fé em Deus. Nós não estamos presenciando isso. Quantas pessoas que já sentaram nesses bancos, quantas pessoas que cantaram no grupo de jovens, quantas pessoas que participaram do grupo das irmãs, que tocou na banda, louvou na igreja, pregou a palavra, de alguma forma usou seus dons e talentos, provou das coisas boas que Jesus tem para oferecer através da sua obra graciosa. Mas essas pessoas abandonaram a fé, voltaram ao seu estado pecaminoso, desacreditando da Bíblia, desacreditando daquilo que Jesus realizara na cruz do Calvário. Nós vivemos um período de apostasia. Será que isso não é um indício que nós já estamos vivendo o princípio das dores? Em segundo lugar, multiplicação de falsas religiões. Paulo disse em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, que nos últimos dias os homens rejeitariam a verdade e se voltariam para as fábulas. Olhe para a Índia. Veja se os homens rejeitando a verdade não estão lá, crendo nas coisas mais absurdas, como se aquilo fossem os seus deuses. Se você vai à Índia, você percebe que haverá lá pessoas que adoram ratos, vacas e toda sorte de animais, fazendo daqueles animais os seus próprios deuses. Não seria isso um indício de que o homem rejeita a verdade e está se voltando para as fábulas? Veja o quão grande está a proliferação de falsas religiões. O islamismo é uma das religiões, uma das pseudo-religiões que mais crescem no mundo. O crescimento das seitas. Observe, tudo isso é indício do princípio das dores. E nós estamos observando essa realidade patente aos nossos olhos. Em terceiro lugar, no princípio das dores, a Bíblia diz também, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 6, sobre uma indiferença espiritual que o homem teria em relação a Deus.
A Bíblia diz que o homem seria amante de si mesmo, que o homem seria mais amante dos deleites do que amigo de Deus. Observe, nós vivemos uma geração em que as pessoas estão indiferentes a Deus, indiferentes com a sua vida espiritual. Elas não se importam mais. Elas são como pessoas que, ao ouvirem a voz de Deus, tapam os seus ouvidos, rejeitando a mensagem divina. Não seria isso um sinal de que nós estamos vivendo o princípio das dores, esse indiferentismo espiritual, que muitas vezes alcança até mesmo as pessoas da igreja? Muitas pessoas que estão indiferentes às coisas espirituais. Veja também, a Bíblia menciona em quarto lugar sobre guerras. Como sinal do princípio das dores, como sinal da volta de Cristo, haveria guerras. Mateus 24 e o versículo 6. Pegue agora o mapa mundi e assinale os países que estão em conflitos e você ficará surpreso. Há países que neste momento estão enfrentando guerras internas, mas também estão em beligerância com outras nações. O mundo vive num clima tenso de guerra. Vá lá na região do Oriente Médio e você perceberá que Israel, cercado pelos países árabes, vive num clima permanente de guerra. Vá até a região, na fronteira da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. Esses dois países que anos passados viviam de forma unificada, mas que agora são extremamente rivais e vivem em guerra. Vá em algumas regiões da África, do continente africano, e você verá países inteiros varridos pelas guerras civis. Tudo isso é sinal de que nós estamos vivendo hoje o princípio das dores. Em quinto lugar, falsos ungidos. A Bíblia diz em Mateus 24, versículo 4 e 5, Jesus dizendo: não se deixem enganar, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Muitas pessoas acabam interpretando essa passagem de forma equivocada. Quando Jesus disse que nós deveríamos tomar cuidado, porque no princípio das dores, como sinal da volta dele, surgiriam pessoas arrogando para si mesmo, que vieram no nome de Jesus, dizendo que eram o Cristo, ali não se trata de falsos profetas. Porque falsos profetas, eles são mencionados no capítulo 24 de Mateus e o versículo 11. Mas aqui nesse texto, quando Jesus diz, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, Cristo ali é a expressão grega para ungido. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que muitas pessoas apareceriam arrogando para si, eu sou ungido, eu tenho a unção de Deus, eu tenho sobre mim o poder de Deus. E essas pessoas, arrogando para si esse poder que o Espírito Santo nunca deu a elas, enganarão muitas pessoas. Nós não estamos vivendo isso. Há uma disputa no cenário gospel para saber quem é o mais ungido, quem é o mais ungidão. E permita-me um conselho particular, duvide dessas pessoas que arrogam para si esse título de serem ungidos demais por Deus. Olha quantas pessoas que estão arrogando para si esse título de eu sou ungido, eu sou cheio de Deus, mas que os seus frutos não condizem com essa realidade. Isso também é sinal do princípio das dores. Nós não temos visto isso no cenário do nosso país e do mundo? Em sexto lugar, a Bíblia diz em Mateus 24, 7 que haveria fomes. Puxe os dados da ONU e você perceberá e ficará espantado quantas pessoas morrem no mundo por causa da fome. A fome tem ceifado vidas em todos os continentes da Terra. No nosso país, até mesmo em nossas cidades. Existem pessoas vivendo abaixo da linha da miséria. E isso também é um sinal de que Jesus está voltando e nós já estamos vivendo o princípio das dores. Em sétimo lugar, a Bíblia diz em Mateus 24, versículo 7, que haveria também pestes. Aqui eu gostaria de me deter para falar com você.
O termo pestes, que aparece tanto lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e o versículo 7, como lá em Lucas, no capítulo 21, o termo pestes ali é o termo grego loimos. E o termo loimos, ele tem o sentido de epidemia, pandemia. Muitos tradutores da Bíblia Sagrada traduzem a expressão loimos como ameaça pública, epidemia, pandemia, pestilência. Olha, veja isso. Olha como a Bíblia Sagrada está se cumprindo bem diante dos nossos olhos. Veja como a profecia bíblica, ela é perfeita. Nós estamos em plena quarentena contra essa pandemia que está assolando o mundo, chamado coronavírus. E a Bíblia já menciona isso há quase 2000 anos atrás, quando, inspirado pelo Espírito Santo, o evangelista Mateus, ele menciona sobre isso. Eu poderia citar aqui H1N1, Ebola, todas epidemias e pandemias que têm assolado o mundo. E agora o coronavírus. Tudo isso a Bíblia já dizia que aconteceria como sinal da volta de Cristo. Veja mais, em 8º lugar, a Bíblia fala em Mateus 24:7 sobre terremotos. Pasme você, abalos sísmicos em muitos lugares, inclusive no nosso país. Em 9º lugar, a Bíblia fala em Mateus 24:9 sobre perseguição. No princípio das dores, haveria perseguição sobre os cristãos. Os crentes seriam perseguidos. E talvez você diga, não, pastor, mas não há perseguição no nosso país. Lê do engano. Na verdade, nós estamos em plena perseguição. Há 2 tipos de perseguição: a perseguição física e a perseguição ideológica. Se você for em países comunistas como a China, você perceberá, a China está fechando, destruindo e perseguindo os cristãos. Essa semana, recentemente, eu vi essa notícia dizendo que a China proibiu a venda de Bíblias. E por causa de algumas coisas que estão acontecendo no país, o cerco contra a vida da igreja na China está aumentando ainda mais. Se você for na Nigéria, você perceberá que lá os cristãos estão pagando com o seu próprio sangue a sua fé. Eles estão morrendo porque estão sendo perseguidos fisicamente. Agora, neste exato momento, em muitos lugares do mundo, pessoas estão perdendo a sua vida por causa de Jesus. Há uma perseguição física arraigada em toda a terra. Mas no nosso país, embora não tenha perseguição física, há uma perseguição ideológica. A todo custo existem leis e governantes querendo criar leis para amordaçar a igreja. Já não se pode pregar mais qualquer coisa. A todo custo, nós estamos tentando ser calados por muitas autoridades, por leis que estão sendo criadas. Estão zombando da nossa fé nas novelas. Estão zombando de nós através de filmes que estão sendo publicados, livros que estão sendo escritos, estão zombando na nossa cara e nos perseguindo porque nós cremos em Jesus. Isso é perseguição ideológica. Jesus, ele apregoou isso que aconteceria no fim. Jesus está realmente voltando. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Jesus também disse em Mateus 24:10 que haveria traições. Muitas pessoas seriam escandalizadas. O termo escândalo no versículo 10 de Mateus 24 significa fazer tropeçar. O que Jesus está dizendo é que no princípio das dores, como sinal da sua vinda, como sinal de que se aproximava o grande dia do Senhor, o arrebatamento da igreja e a grande tribulação, haveria então pessoas que fariam de tudo para fazer o próximo tropeçar. Não é este cenário que nós vivemos em nosso mundo? Ainda diz, ainda em 11º lugar, falsos profetas, Mateus 24:11. A igreja hoje está cheia de falsos profetas anunciando falsas promessas. Escute, se você é um pregador da palavra, um ensinador da palavra que está me assistindo,
eu digo as mesmas palavras que disse o apóstolo Paulo. Vamos pregar a palavra. Nunca houve um tempo onde falsas promessas foram tão apregoadas nos nossos púlpitos. Os nossos pregadores ensinam o nosso povo, nós como ministros da palavra, estamos ensinando o povo a conquistar as coisas da terra, mas não se ouve mais mensagens que ensinam o povo a chegar no céu. Nós falamos de muitos assuntos, nossas mensagens geralmente são triunfalistas, que colocam o homem no centro, mas não se ouve mais mensagens falando sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre o céu, sobre o inferno. Nós estamos fazendo falsas promessas, promessas que Deus nunca fez aos homens. E isso tudo é sinal de que nós estamos vivendo o princípio das dores. O texto também diz lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 12, o aumento do pecado. Jesus disse que aumentaria a iniquidade. Observe bem, o termo iniquidade em Mateus 24, versículo 12, é o termo anomia. O termo ali, anomia, não é apenas um termo que significa pecado, mas também significa quebra de lei, um ato ilegal. Olhe para cá e preste atenção. Jesus não está falando apenas do aumento do pecado, ele está falando do aumento da criminalidade no mundo. Observe, não é isso que nós estamos presenciando na Terra? Uma explosão de crimes no mundo? Se você liga a televisão, se você acessa a internet, você percebe muitas coisas, atrocidades, crueldades. Não há mais lugar seguro no mundo, porque os crimes explodiram de forma estrondosa. Sinal do princípio das dores e da volta de Cristo. E em último lugar, o esfriamento do amor. Mateus 24, 12. Por aumentar o pecado, por aumentar a criminalidade no mundo, o amor de muitos se esfriariam. O que me chama a atenção é que a palavra amor ali é o termo grego ágape, que geralmente é usado no Novo Testamento como uma ilustração do sentimento entre irmãos da mesma fé. Na verdade, o termo ágape é usado para mostrar o amor que havia entre os crentes, entre os cristãos. Quando o texto menciona que o amor de muitos se esfriariam, não está falando, portanto, do amor lá do mundo, das pessoas do mundo, mas o amor entre nós, que servimos a Deus, entre nós irmãos da mesma fé. Não é isso que nós estamos presenciando? Pastor, nós concluímos então que nós estamos vivendo o princípio das dores. Jesus está voltando, mas como viver? Aqui eu encerro este vídeo. Conta-se uma história de um homem que trabalhava numa fábrica e aquele homem era muito metódico, na verdade previsível. Todos os dias ele vestia a mesma roupa para o trabalho, todos os dias ele fazia as mesmas coisas. Ele era o primeiro, quando tocava o sino da fábrica que encerrava o serviço, ele era o primeiro a ir embora. Todas as vezes, quando o sino da fábrica tocava, aquele homem já estava pronto, devidamente arrumado, suas ferramentas ajeitadas, e ele era o primeiro a ir embora. Um dia, um amigo seu de trabalho perguntou: rapaz, não é possível, todas as vezes você é o primeiro a sair da fábrica, quando toca o sino você já está pronto. Como você faz? Qual é o seu segredo? Ele disse: olha, quando o sino toca, todos os demais funcionários da fábrica se desesperam ficando aí, vai lá arrumar as ferramentas, vai se preparar, vai vestir, vai no vestiário, vestir a roupa para ir embora. Eu não. Eu, no meu tempo, antes mesmo da trombeta, do sino soar, eu já preparo as minhas coisas, já deixo organizada a minha ferramenta, porque eu sei que o expediente vai terminar. E aí aquele homem disse uma frase, ele disse: o lema da minha vida é:
Eu permaneço pronto para não ter que me aprontar. É por isso que todas as vezes que o sino da fábrica toca, eu sou o primeiro a sair e a ir embora. O lema de vida daquele homem era este: eu permaneço pronto para não ter que me aprontar. Se nós queremos subir no arrebatamento e encontrarmos com Jesus, nós precisamos estar prontos agora, porque quando a trombeta soar, não haverá tempo de se preparar. Esteja pronto. Levemos este lema para a nossa vida. Estejamos prontos para que quando a trombeta soar, nós não sejamos pegados desprevenidos. Estejamos prontos para que nós não tenhamos que nos aprontar. Que Deus abençoe você.